Bom dia, galerinha! Estou eu aqui na melhor versão youtuber de mim mesma para dar hoje para vocês uma aula sobre hipônimos e hiperônimos. Quando nós falamos de hipônimos e hiperônimos, nós estamos falando de uma relação significativa no texto. A gente está pensando no texto como um todo significativo, ou seja, nós estamos falando de uma relação semântica. A palavra texto vem do latim tecere, que significa construir, tecer, costurar. O texto não é uma sequência de palavras isoladas. Para que ele transmita um significado, é preciso que as palavras combinem entre si, que elas sejam costuradas, tecidas, organizadas, mantendo uma relação de sentido em que haja referenciais que fiquem bastante claros. Eu costumo dizer que a língua portuguesa ela é como se fosse um quebra-cabeça. Então, para eu montar um quebra-cabeça, eu preciso de 500, 100.000 peças, organizar peça a peça, para que no fim ele fique harmonioso. Não adianta nada eu montar quase tudo se lá no final eu me perdi e eu confundi as peças, não vai haver harmonia ali. Com o texto, com a nossa língua, é a mesma coisa. Nós temos que combinar as palavras, selecionar, que organizar, que relacioná-las. Muito bem. Não vai adiantar nada num texto eu não combiná-las, não fazer essa relação, porque esse texto ele não vai ficar também harmonioso. Bom, pensando nisso, a gente sabe que há uma conexão entre as palavras que vão compor esse texto. E muitas vezes referências entre elas. Às vezes, por exemplo, é possível usar uma palavra de um sentido mais abrangente para depois retomá-la com termos mais específicos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mídias sociais são plataformas de comunicação que conectam pessoas em todo o mundo e ajudam o marketing a segmentar seu público, criar uma audiência e vender mais. Facebook, o Twitter e o YouTube, por exemplo, conectam milhares de seguidores diariamente. Aqui eu tenho um termo mais abrangente, que é mídias sociais, que vai ser retomado posteriormente através da exemplificação dessas mídias sociais. Facebook, Twitter, YouTube, termos mais específicos para uma mesma coisa. E vocês podem me perguntar, tá bom, professora, a gente entendeu essa relação textual, mas afinal de contas, o que os hipônimos e hiperônimos têm a ver com isso? O que são, né, hipônimos e hiperônimos? Quando a gente fala de hiperônimos e hipônimos, como eu já disse, a gente está falando de uma relação semântica, ou seja, de uma relação significativa, de significado. Mas vamos pensar um pouquinho no que significam esses dois nomes. Hiperônimos. Hiper significa muito, excessivo. É tudo aquilo que está numa posição superior. Anônimos vem de nome. Então, hiperônimo tem um sentido mais amplo, genérico, que vai ser especificada posteriormente no texto por outras palavras. E a palavra hipônimo, o hipo, significa em grau inferior. É uma palavra de sentido específico que vai ser retomada por outra mais genérica. Por exemplo, o hiperônimo insetos. Eu poderia ter como hipônimos daquilo que especificasse o tipo de inseto. Borboleta, mosca, mosquito. Um outro exemplo. Os animais espalhavam-se pelo terreiro da fazenda, e todas as manhãs era uma cantoria de vacas, galos e ovelhas que saudavam o novo dia. Eu tenho o hiperônimo animais, que apareceu antes, e que vai ser retomado dentro desse texto pela especificação desses animais, pela exemplificação. Seriam as vacas, os galos e as ovelhas. Então, para fechar nossa aula de hoje, nós vamos nos lembrar que quando nós falamos de hiperônimos e hipônimos, nós estamos falando de uma relação significativa, semântica do texto. Não podemos nos esquecer que um texto ele é um todo significativo composto por micropartes, palavras, frases, parágrafos que se relacionam. Quando eu falo de hiperônimo, eu estou falando de palavras que possuem um significado mais genérico. Flor, por exemplo, é o hiperônimo de orquídea.
Por outro lado, os epônimos são palavras que possuem significados específicos. Jatobá é o epônimo de árvore. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e logo mais estaremos juntos para que vocês possam esclarecer as dúvidas que ainda tiverem. Um super beijo para vocês.